Celebra-se amanhã, dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Por cá, várias atividades vão sendo programadas, com destaque para um workshop que acontece amanhã na cidade da Praia, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, em parceria com o Programa Nacional da Saúde Mental, a Associação Aponte também. E neste workshop vão ser conhecidos os resultados de um estudo realizado no país sobre os impactos da Covid-19 na população cabo-verdiana. Comigo no estúdio tenho o psicólogo e presidente da Associação Aponte, José António dos Reis. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Boa noite. Sr. Presidente, o lema deste ano, fazer da saúde mental e do bem-estar para todos uma prioridade global. É o que é preciso fazer para se viver um pouco mais em harmonia com esta problemática. Obrigado pelo convite. Sim, é fundamental que se dê atenção à saúde mental, porque sem a saúde mental não há saúde. Isso é um dado adquirido. E fazer da saúde mental uma prioridade significa um maior investimento, quer em termos de meios, quer em termos de atividades, de maneira a evitar, a prevenir situações que podem conduzir à doença mental. Note-se que nós estamos a falar de saúde mental, não da doença mental. Todavia, há como que um contínuo, não é? Se não houver ações no sentido de promover a saúde mental e o bem-estar, enfim, as pessoas podem evoluir para situações que podem conduzir a perturbação mental. Hoje em dia encontramos muitos doentes mentais a deambularem pelas ruas. O que é preciso fazer para evitar esta situação? Primeiro, evitar que cheguemos à situação de doença e depois evitar que estas pessoas estejam a deambular pelas ruas. Na cidade da Praia, em Assumada, em qualquer cidade para onde se vá, encontramos muitos doentes mentais a deambular. É preciso uma política mais assertiva para tratar desta questão. Sobretudo uma política colaborativa, ou seja, compete ao Estado em parte, compete às famílias também e tem a sua cota à parte no sentido de acolhimento dos seus familiares, não é, com problemas, não é? E a própria comunidade no seu conjunto. É um dos grandes problemas que temos em termos de implementação da política de saúde mental, tem a ver com estigma, com a discriminação. As pessoas deambulam um pouco na rua porque há como que uma rejeição familiar que tem uma ligação muito forte à estigmatização. Portanto, nenhuma família quer ver-se ligada... Responsabilizar-se pelo seu doente. Ligada, não é? Ou conotada, não é? Com pessoas que tenham doença mental. Daí que muitas vezes fazem como que uma discriminação... Mas este é o tal problema do estigma em relação à doença em si. Exatamente. É preciso combater isso também. É fundamental. E isso passa, de facto, por uma política de elevação de conhecimento, de informação, ou seja, de promover a literacia em saúde e, sobretudo, em saúde mental, de maneira que as pessoas sejam as primeiras defensoras, as pessoas sejam as primeiras a intervir no sentido de prevenir as situações que podem conduzir à doença mental. Agora, mas também sejam as primeiras a intervir no sentido de integração do doente mental. Pois, falando da integração e da responsabilização familiar, quando temos, por exemplo, historial de doentes mentais que atuam com uma certa violência no seio familiar, como é o caso que foi relatado há dias numa zona aqui da capital, em que uma senhora já de idade avançada estava a sofrer atos de violência por parte de um doente mental dentro de casa. O que é preciso fazer neste caso para salvaguardar os direitos também dessa senhora idosa que poderá não ter culpa por ter no seu seio Bom, é preciso, isso, mais informação. As pessoas que tenham familiares, não é, que tenham perturbação mental e que estejam na situação de violência
podem socorrer-se, né, das autoridades para enfim, as ajudar em primeira instância, levá-la, portanto, a pessoa para os serviços de urgência, que depois de a pessoa que está na situação de violência ser avaliada, pode-se decidir qual é o encaminhamento mais adequado, não é? Em último caso, será o internamento. Em Cabo Verde temos déficit de espaços para internamento de doentes mentais? Déficit de espaço não direi, eu penso que as estruturas existentes, porque não só temos a extensão de Trindade, mas também há a enfermaria em São Vicente, há um centro de dia não propriamente para internamento no sentido clássico, mas de acolher, portanto, as pessoas que estão, vá lá, em ambulatório, de poderem ter um espaço, não é, para, enfim, fazer como que uma terapia integrativa. E direi que, neste momento, de facto, há um constrangimento porque a extensão de Trindade está em obras e tem um espaço limitado em termos de acolhimento do número para o qual tinha capacidade, né, para absorver. E, de qualquer modo, penso que para as situações extremas haverá sempre soluções no sentido de, mesmo na estrutura geral de saúde, como neste caso o Hospital Central, de haver, portanto, a contenção necessária, não é, da pessoa que possa estar, portanto, em situação de descompensação, de maneira, portanto, a permitir que recupere e depois retome, por assim dizer, a sua vida, não direi normal, mas pelo menos integrado, né, na comunidade. Agora, falar de saúde mental leva-nos muitas vezes a falar de suicídio e outubro vem na sequência do Setembro Amarelo, que também é o mês da prevenção de suicídio. O que é que a Associação Aponte tem feito para assinalar estas duas efemérides? Para não ficarmos só nas atividades às vésperas das efemérides. Há algum trabalho que é feito de uma forma contínua? Bom, isso gostaríamos de fazer, gostaríamos que houvesse um plano, não é, que permitisse isso, porque a Ponte isoladamente pouco ou nada poderá fazer, tem de ser em parceria, não é, com outros atores, sobretudo os serviços de saúde, porque é fundamental ver, portanto, os níveis de intervenção que cada ator tem, portanto, nessa problemática. Por exemplo, nas situações de tentativa de suicídio, em que há situações, portanto, críticas, portanto, a primeira porta, né, para a intervenção são os serviços de saúde. Mas já depois dessa intervenção em situação de crise e de retorno da pessoa para a comunidade, tem de haver, portanto, serviços comunitários e, neste caso, as associações podem fazer, portanto, esse trabalho de integração e de reabilitação, portanto, de pessoa que foi, pronto, acometida, portanto, de situação de tentativa de suicídio. Há este trabalho intersectorial aqui em Cabo Verde? Penso que deveria haver mais de maneira a que possamos, de facto, oferecer um serviço global. Portanto, não só nas situações de crise, mas também nas situações em que se pode prevenir, porque a maior parte das situações que conduzem à tentativa de suicídio ou ao próprio suicídio são situações preveníveis. E nesse sentido, a atuação tem de ser... Preveníveis quando detectados a tempo. Sobretudo, é preciso trabalhar na perspectiva de a gente atuar antes propriamente que as coisas aconteçam. Ou quer a tentativa, que é o mais frequente, quer a consumação, embora, enfim, quando há situações de consumação, pouco ou nada se pode fazer, mas pode-se agir preventivamente no sentido de que a consumação não se dê. Agora, nos últimos tempos tivemos casos de jovens, muito jovens mesmo, que cometeram suicídio. Tivemos um caso de um aluno do liceu e ultimamente também um jovem bastante precoce. O que é que pode levar um jovem
nesta idade a cometer este ato? Sabe que o suicídio nos adolescentes ou jovens é a quarta causa de morte a nível mundial. A nível mundial. Portanto, não é um fenómeno de Cabo Verde, é um fenómeno global que exige que tenhamos uma estratégia e uma política muito vincada, né, para a prevenção de suicídio nos adolescentes. Nós, infelizmente, em Cabo Verde, nós não temos estatísticas que nos permitem saber com precisão qual é a incidência, né, de suicídio nos adolescentes. Os dados que temos dados globais, mas para uma política mais refinada, mais focalizada, precisaríamos de dados desagregados, sobretudo nessa faixa etária, para que possamos delinear políticas mais focalizadas, mais direcionadas, né, para esse segmento populacional. Então carecemos de um estudo mesmo sobre esta matéria? Sim, eu penso que cada vez mais, e a OMS aponta nessa direção, da necessidade de ações em matéria de saúde mental ou políticas de saúde mental baseadas em evidências. Quando falamos de evidências, estamos a falar da necessidade de ter elementos, dados fiáveis que nos permitem focalizar as nossas ações em função dos elementos objetivos, né, que temos. Portanto, não pode funcionar, eu penso. Tem de haver, portanto, elementos objetivos. Estudos estão a ser feitos, talvez não com aquela... não em quantidade que gostaríamos, mas pronto, estão a dar-se passos muito importantes que vão permitir ter elementos, né, para definição de políticas mais específicas, mais direcionadas. Agora, né, que sintomas, que sinais os adolescentes ou mesmo jovem, ou mesmo um adulto também, podem dar para que nos levam, por exemplo, a prever que podem estar na iminência de cometer um ato de suicídio, para que possamos intervir a tempo de evitar esta situação? Os sinais são mais diversos, não é? E muitas vezes as pessoas não exprimem de forma clara: eu vou me suicidar, mas há quem o diga e as pessoas não acreditam porque acham também, que verbalizando assim está a brincar. Mas as pessoas podem começar a dizer que a vida não vale a pena. Dizem isso de forma reiterada: eu sou um infeliz, não vale a pena estar aqui neste mundo. Portanto, há várias manifestações que não transmitem diretamente eu vou me matar, mas que uma pessoa que esteja informada, que esteja, por assim dizer, letrada, portanto, nessa problemática, pode interpretar esses sinais como sendo de alerta e como sendo um pedido de ajuda, não é? Para que se possa, enfim, intervir junto dessa pessoa, falando com essa pessoa. Portanto, a pessoa às vezes quer falar, mas tem uns códigos, não é? Que, em termos de sinais que emite, que só depois de percepcionar esses códigos é que quem está, portanto, em condições de poder aproximar-se da pessoa e falar com ela, a pessoa poderá abrir-se e começar a falar. Portanto, são sinais que devemos estar todos atentos? Exato. Em caso de necessidade, pedir ajuda a quem entenda do assunto. Eu acho que os familiares são os primeiros a ajudar, os amigos. Não tem de ser necessariamente os técnicos, né? Os técnicos só podem ser em último recurso, mas para isso é necessário uma política de empoderamento comunitário, ou seja, de praticamente todas as pessoas poderem fazer esse tipo de trabalho, portanto, preventivo. Mas para isso é necessário cada vez mais atividades de informação e de elevação de conhecimento nessa matéria para que qualquer um possa fazer esse trabalho de prevenção. Agora, uma curiosidade, é uma pergunta que pronto, eu queria alguma explicação. Esta tendência suicida que uma pessoa pode ter poderá ser de alguma forma hereditária?
Não, portanto, a tendência não é de natureza hereditária, embora vamos tentar esclarecer o seguinte. A maior parte das situações de suicídio tem a ver com a doença mental, esquizofrenia, depressão e outras doenças de natureza mental. Dentre cerca de 90%, dentre esses casos de suicídio de origem ou com ligação à doença mental, cerca de 90% tem a ver com a depressão. Nós temos vários tipos de depressão. Portanto, umas que podem ser de origem hereditária, sobretudo nas situações de depressão psicótica. Eu vou explicar melhor. Portanto, nós falamos muito, né, de psicose maníaco-depressiva, que é uma doença que tem um fundo forte hereditário, em que pode ser transmitido, né, portanto, de pais, né, para filhos ou para os seus descendentes. Depois temos um leque variado de depressões, desde reativas, depressões neuróticas e de outras naturezas, que não são de caráter hereditário e que têm a ver com o ambiente, têm a ver com vários aspectos, né, da vida da pessoa e da personalidade da pessoa. Então, nessas situações, não se pode falar que, havendo uma situação de suicídio de um indivíduo, que o seu familiar ou o seu descendente... Possa também ter esta tendência. Pois, não, isso não está provado e não há evidências, né, no sentido de que haja, portanto, uma ligação causa e efeito de um familiar ter se suicidado, não é? O seu descendente, não é? Fatalmente poderá se suicidar. Não? Agora, dados da OMS dizem que com o advento da pandemia de Covid-19, registaram-se milhares e milhões de pessoas com distúrbios mentais. É um facto, é inegável. O estudo que vou apresentar amanhã sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental dos cabo-verdianos, poderia aqui levantar algum véu sobre isso? Porque cá em Cabo Verde não só tivemos a pandemia, tivemos as consequências da guerra na Ucrânia, aliados aos sucessivos maus anos agrícolas, são situações que com certeza baralham a cabeça do indivíduo e do chefe de família que se vê impotente perante estas dificuldades todas. Sim, bom, para já não conheço o teor do estudo, porque não participei no estudo. Há vários outros estudos, né, que estão a decorrer com ligação a essa questão da Covid e o que poderei dizer é que estudos feitos noutras latitudes demonstram que houve um acréscimo, sobretudo em matéria de ansiedade e de depressão, um acréscimo na ordem de 25% na população afetada, né, por Covid, não é? E que gerou, portanto, situações de ansiedade e depressão. Não sei se isso vai se confirmar entre nós. Amanhã saberemos como é que em Cabo Verde as pessoas afetadas, né, pela Covid... O cabo-verdiano é tido como um povo forte, resiliente, mas há situações que escapam a nossa... Nós somos humanos como os outros. Claro. Portanto, a maneira como o Covid afetou, sobretudo do ponto de vista emocional, do ponto de vista de quebra de rotina e sobretudo, o medo que se instalou por causa da Covid, que era um fenómeno de todo desconhecido, portanto isso tem impacto, para além da doença em si, que tem efeitos duradouros, não está ainda completamente especificado, não é? Quais são os efeitos a longo prazo das pessoas que foram afetadas, né, pela Covid, mas estamos convencidos que, pronto, daqui mais algum tempo poderemos ter elementos mais precisos relativamente aos efeitos duradouros. Mas, de qualquer maneira, os efeitos que não se podem considerar duradouros, nós, enfim, os conhecemos,
portanto, a ansiedade e a depressão teve, de facto, um aumento substancial. Vamos a ver se o estudo vai confirmar isso. Agora, uma última pergunta, Sr. Presidente da Associação. Um dos maiores fatores da questão da doença mental, neste caso não é saúde, mas a doença mental mesmo aqui em Cabo Verde, é o uso abusivo do álcool e também das drogas. Confirma-se esta relação? Sim. O álcool e as outras drogas têm uma influência muito grande e constituem, de facto, um dos grandes problemas de saúde pública em Cabo Verde em matéria de saúde mental. E, portanto, todo o trabalho visando a prevenção do uso abusivo, e estou a referir-me ao uso abusivo do álcool e de outras drogas, todo o trabalho feito nesse sentido contribui para, enfim, a promoção de saúde mental e para reduzir eventuais efeitos da doença mental, portanto, nas pessoas. Mas, para além disso, é fundamental que também trabalhemos na questão das desigualdades, parecendo que não, mas tem efeito, portanto, todas as políticas de integração dirigidas, portanto, sobretudo às populações mais vulneráveis, têm um efeito na promoção da própria saúde mental. Da saúde mental. Muito obrigada, Sr. Presidente da Ponte, pela sua disponibilidade em estar aqui connosco e partilhar estas informações sobre a questão da saúde mental em Cabo Verde. Um bom domingo para si. Obrigado, igualmente.